Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você sabia que os números naturais são a base de toda a matemática de concursos? Eles estão em cada cálculo, cada questão de raciocínio lógico. Dominar adição, subtração, multiplicação e divisão é o seu primeiro passo para resolver problemas com confiança. Vamos explorar juntos essas operações, com dicas práticas para você arrasar na prova. Preparado? Então vamos começar. Vamos começar a nossa aula de hoje. Imagine que os números naturais são os primeiros amigos que a gente faz na matemática. Eles estão em toda parte, desde a contagem dos dedos das mãos até a numeração das casas na rua. Esse conjunto, que começa no zero e vai até o infinito, é a base de tudo que vamos ver em concursos públicos. Por isso, dominar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão não é só importante. É essencial para resolver desde problemas simples até aqueles que misturam frações e porcentagens. Pense na adição, por exemplo, é o ato de juntar ou acrescentar quantidades. Se você tem 3 maçãs e ganha mais 2, fica com 5. Parece simples, mas é o alicerce para operações mais complexas. Então, recapitulando. Começamos entendendo o que são os números naturais e por que eles são a base para tudo, e vimos que a adição é o primeiro passo para construir esse raciocínio. Vamos mergulhar nas propriedades da adição, que são ferramentas poderosas para agilizar nossos cálculos. A primeira é a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, 4 mais 7 é igual a 7 mais 4, ambos resultam em 11. A segunda é a associativa. Ao somar 3 ou mais números, podemos agrupar as parcelas de diferentes jeitos sem mudar o resultado final. Veja, 2 mais 3, mais 4 é a mesma coisa que 2 mais 3 mais 4, e nos dois casos chegamos a 9. Por último, temos o elemento neutro, que é o zero. Adicionar zero a qualquer número não modifica, como em 9 mais 0 igual a 9. Essas propriedades simplificam problemas e são essenciais para resolver somas com vários números. Recapitulando. Vimos que a ordem não importa, os agrupamentos podem ser reorganizados e o zero é neutro. Agora que já vimos a adição e suas aplicações, vamos avançar para a subtração, uma operação fundamental que usamos para retirar uma quantidade de outra. A subtração é representada pelo símbolo de menos. O primeiro número de onde vamos retirar chama-se minuendo. O segundo, que será retirado, é o subtraindo, e o resultado é a diferença. Por exemplo, em 10, 4 igual a 6. O 10 é o minuendo, o 4 é o subtraindo e o 6 é a diferença. É importante lembrar que, ao contrário da adição, a subtração não é comutativa, a ordem dos números faz diferença. Em breve, estudaremos as propriedades específicas dessa operação. Recapitulando, acabamos de definir subtração, identificar seus termos minuendo, subtraindo e diferença, e vimos um exemplo prático. Agora, vamos explorar duas propriedades importantes da subtração que você precisa dominar para provas. Primeiro, ela não é comutativa, a ordem dos números importa. Veja, 5 menos 3 dá 2, mas 3 menos 5 resulta em menos 2, mostrando que os resultados podem ser bem diferentes. Segundo, a subtração também não é associativa, o agrupamento altera o resultado. Por exemplo, 10 menos 5, menos 2 é igual a 3, enquanto 10 menos 5 menos 2 dá 7. Em concursos, é comum aparecerem problemas como calcular 500 menos 237, que dá 263 usando o método de empréstimo. Outro exemplo, se um candidato vai de 150 para 120 pontos, a diminuição percentual é de 20%. Resumindo, na subtração, cuidado com a ordem e o agrupamento para não errar. Depois de vermos a subtração e os cuidados com os sinais, lembrando que em números naturais, o resultado nunca pode ser negativo, vamos avançar para a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que uma adição repetida. Por exemplo, 3 vezes 4 equivale a somar o 3 4 vezes, resultando em 12. Ela tem propriedades importantes que facilitam os cálculos. A comutativa nos diz que a ordem dos fatores não altera o produto. 6 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 6, ambos 30. Pela associativa, podemos agrupar os fatores de maneiras diferentes, como em 2 vezes 3, vezes 4 que é igual a 2 vezes 3 vezes 4, dando 24. A propriedade distributiva sobre a adição é essencial para simplificar expressões. Por exemplo, 4 vezes 10 mais 2 é igual a 4 vezes 10 mais 4 vezes 2, resultando em 48. Além disso, o número 1 é o elemento neutro. Qualquer número multiplicado por 1 continua ele mesmo, e o zero é o elemento absorvente.
pois qualquer número vezes zero dá zero. Resumindo, multiplicação é adição repetida com propriedades comutativa, associativa, distributiva, neutro e absorvente. Vamos agora às técnicas de multiplicação que caem em concursos. A tabuada de 1 a 10 é fundamental, mas truques economizam tempo. Por exemplo, para multiplicar por 5, multiplique por 10 e divida por 2, 7 vezes 5 vira 70 dividido por 2, que é 35. A propriedade distributiva também ajuda. 25 vezes 16 é 25 vezes 10 mais 6, totalizando 400. Em juros compostos, multiplicamos passo a passo. R$ 1.000 com 10% ao mês vira 1.100, depois 1.210, e finalmente 1.331. Para provas quebre contas complexas, 12 vezes 15 é 12 vezes 10 mais 5, dando 180. Em resumo, dominar a tabuada e essas técnicas acelera seus cálculos e garante mais precisão em concursos. Agora que já entendemos a multiplicação, vamos falar sobre a divisão, que é a operação inversa. Na divisão, queremos descobrir quantas vezes um número cabe dentro de outro. O número que será dividido é o dividendo, aquele que divide é o divisor, e o resultado é o quociente. Às vezes sobra um resto, como em 10 dividido por 3, que dá 3 com resto 1. A divisão não é comutativa. 8 dividido por 2 é 4, mas 2 dividido por 8 é 0,25. Também não é associativa. 12 dividido por 4, dividido por 2 dá 1,5, enquanto 12 dividido por 4 dividido por 2 dá 6. Lembre-se, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, e divisão por 0 é indefinida. Resumindo, a divisão é o inverso da multiplicação, com propriedades específicas, e nunca podemos dividir por 0. Agora vamos falar sobre o método de divisão em coluna, essencial para dividir números grandes sem se perder. O segredo é trabalhar casa por casa. Primeiro, veja quantas vezes o divisor cabe no primeiro grupo do dividendo. Por exemplo, em 456 dividido por 12, 12 cabe 3 vezes em 45, pois 3 vezes 12 igual a 36. Subtraímos 45 menos 36 igual a 9 e trazemos o 6, formando 96. Agora, 12 cabe 8 vezes em 96, exato. Resultado, 38. Esse raciocínio aparece em questões de concursos, como calcular 144 dividido por 12, que dá 12, ou dividir 24 candidatos em equipes de 6, obtendo 4 equipes. Cuidado com erros comuns. Não confunda dividendo com divisor, lembre-se, dividendo dividido pelo divisor é o quociente. E não esqueça o resto, mesmo que a divisão seja exata. Recapitulando. Dívida casa a casa, subtraia, traga o próximo algarismo e repita até o fim. Continuando nosso estudo, vamos agora aplicar a ordem correta das operações, que é essencial para resolver qualquer expressão numérica. Lembre-se, primeiro resolvemos o que está dentro dos parênteses, depois as potências, em seguida multiplicação e divisão, da esquerda para a direita, e por último adição e subtração, também da esquerda para a direita. O mnemônico útil é por e dividir, mais ou menos. Por exemplo, em 3 mais 4 vezes 2, a multiplicação vem primeiro, resultando em 3 mais 8 igual a 11. Já em 10 menos 2 vezes 5, resolvemos os parênteses primeiro. 8 vezes 5 igual a 40. Em concursos, expressões como 15 dividido por 3 mais 7 vezes 2 menos 4 testam esse raciocínio. Fazemos 5 mais 14 menos 4 igual a 15. Essa lógica também se aplica a problemas reais, como calcular 50 questões com 60% de acerto, que dá 30. Recapitulando, parênteses e exponenciais primeiro, depois multiplicação e divisão, e por fim adição e subtração, sempre da esquerda para a direita. Vamos agora para o 10º trecho da nossa aula. Aqui, o foco é lapidar o que já aprendemos, simplificando cálculos para ganhar tempo nas provas. Revisem as tabuadas e os algoritmos de divisão, pois eles são a base para tudo. Uma dica de ouro: durante o exame tenham um bloquinho de notas para anotar fórmulas importantes, assim não correm o risco de esquecer. Dominar as 4 operações é essencial. Lembrem que adição e multiplicação são comutativas e associativas, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Já subtração e divisão não têm essa propriedade, então cuidado. E em expressões mais complexas, nunca esqueçam de aplicar o pendas, parênteses, expoentes, multiplicação e divisão, adição e subtração. Resumindo, com prática e atenção aos detalhes, vocês vão aumentar tanto a precisão quanto a velocidade. Muito bem, aluno!
Parabéns por chegar até aqui e mergulhar no estudo dos números naturais. Você deu um passo importante para dominar a matemática de concursos. Lembre-se, a teoria é o alicerce, mas a prática é que constrói a casa. Para fixar esse conteúdo e transformar conhecimento em agilidade, pratique com os quizzes do Quiz Concursos. Responder a questões de forma dinâmica consolida o aprendizado e prepara você para o dia da prova. Continue assim, e sucesso nos estudos!